Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Que Deus te abençoe muito nesse momento de mensagem. Eu quero trazer para você um texto que fala muito ao meu coração sobre família. Então eu quero que você abra em Ageu, um livro super pequeno na Bíblia. Ele é conhecido como profeta menor, não pela sua estatura, mas por a sua breve mensagem. Ageu, abra sua Bíblia, em Ageu, o profeta menor. Você vai encontrar aí, eu tenho certeza. Estou dando até um tempinho a mais, porque é um pouco mais difícil, porque só tem 2 folhas. Depois de Sofonias, Ageu. Nós leremos alguns versículos aqui desse texto. Mas antes disso, eu quero que você responda uma questão. Qual é a sua prioridade hoje? O que te faz viver, sonhar, agir, andar, caminhar, levantar às 5 da manhã, ou às 6, ou às 7, talvez na pandemia, às 8, 9? O que te faz levantar da cama nesse exato momento? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua ideia de futuro? O que você tem planejado nesse exato momento? Uma simples pergunta que você pode responder para o seu coração, para a sua família, nesse momento de estudo, nesse momento de devocional. Qual é a prioridade da sua vida? E no fim dessa mensagem, eu quero que você traga isso lá no YouTube. Vai mandando aí, se você puder mandar aí, família, algo desse tipo. Se você quiser abrir também a sua prioridade, pode mandar aí pelo YouTube. Mas Ageu é interessante porque ele é levantado como um profeta. Você conhece muito bem o que o profeta faz. O profeta nada mais é do que boca de Deus. Geralmente o povo, como eu e você, começa a dar uma escorregada, começa a dar uma cambaleada, vai para um lado, vai para o outro. E Yahvé está lá na frente, eles começam a ir para o outro Baal, e eles vão para Dagon, e eles pensam em outros deuses, e geralmente Deus levanta um profeta para que esse profeta fale ao povo, ao seu povo. E Ageu é interessante porque ele é o primeiro profeta a ser levantado por Deus pós-exílio, pós-cativeiro, pós-prisão. E nesse exato momento eu já quero que você pense. Está muito parecido com a gente, porque a gente está vivendo num cativeiro. Um cativeiro meio sentimental, meio social, você não consegue ver ninguém, e eu também não consigo, e a gente fica enclausurado dentro de casa. Então é um cativeiro dentro da sua casa. Então pensa comigo, Deus levanta um homem, talvez um idoso, um pouquinho mais, talvez que tenha visto esse momento de cativeiro, porque o povo de Israel tinha colocado a sua confiança na mística do templo. Deus manda Nabucodonosor, dá tudo errado lá no templo, rouba tudo, derruba o templo, e esse povo, que é o povo de Israel, que é o povo de Deus, como eu e você, são levados para o cativeiro. Então Ageu é levantado para advertir esse povo. Só que esse povo já voltou do cativeiro. É meio que a caminhada de volta para casa. Talvez você possa pensar assim, a caminhada de volta à vida normal. Porque a vida não está normal. Se você acha que está normal, não está. Ela está anormal, está um caos, realmente. Então Ageu é levantado para mandar uma mensagem, 4 mensagens. Rápido, curto e direto. Você pode perceber que se a gente fosse ler o texto de Ageu, daria para a gente ler ele inteiro aqui agora. Mas fique tranquilo, eu não vou ler, tá bom? E é interessante que esse povo, o povo de Israel, chega em Jerusalém, começa a alicerçar o templo, começa a reconstrução do templo, mas eles param. Então é nesse contexto que Ageu é levantado para dar um chacoalhão no povo, para dar um chacoalhão em nós hoje, para que a gente volte os nossos olhos, volte as nossas prioridades a Deus. Aqui nós não temos um grande problema, aqui nós não temos um grande pecado. O grande pecado que talvez nós encontramos aqui no livro de Ageu é a acomodação. E talvez a pandemia vá balançar o seu coração para esse lado. Porque é muito difícil levantar do sofá na pandemia, porque você levanta do sofá e vai para a mesa fazer home office. E às vezes não está dando certo.
Para falar a verdade, a maioria das vezes não está dando certo. Pense nisso comigo. Então eu quero trabalhar com vocês hoje a ideia de uma família cheia de graça. Uma família cheia de graça, ela tem prioridades bem definidas. O texto, então, Ageu vai trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus para mim e para você sobre prioridades bem definidas. E a primeira prioridade que eu percebo nesse texto está no versículo 2 até o 4, eu quero que você leia junto comigo. Diz assim, do primeiro capítulo de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Como primeira prioridade, que Ageu confronta esse povo e também confronta a sociedade de hoje, escute a voz de Deus. Como primeira prioridade da sua família, pai, leve os seus filhos a escutar a voz de Deus. Mãe, leve os seus filhos a escutar a voz de Deus. Escute a voz de Deus, família. Quer ter uma família cheia de graça? Escute a voz de Deus. Como eu disse, esse povo estava meio perdido. Tinha começado o templo, tinha começado esse início, o alicerce, mas pararam durante 16 anos. 16 anos eles falaram assim, não é hora. É interessante que o texto vai dizer, né? Este povo diz ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, mas quando é a hora? Eu não sei você, mas eu também sou cheio de desculpas. A Ju está aqui para confirmar. Ainda não é hora de tirar talvez a toalha. Ainda não é hora de levar o lixo, mas nas pequenas coisas. Mas nas maiores também, nós falamos, ainda não é hora de fazer tal curso. Ainda não é hora de me submeter ao Senhor. Ainda não é hora de demonstrar o meu amor num ministério dentro da igreja, ainda não é hora de mostrar o meu amor ao próximo, ainda não é hora, ainda não é hora, ainda não é hora. Mas o problema aqui é que ainda não era hora para o Senhor, mas era hora para quem? Para Ele. Porque o texto mesmo diz aqui, quando Deus confronta, Ele vai falar assim, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Cristão, cuidado. Porque nós temos a tendência de dizer, ainda não é hora para Deus, mas é hora para mim. Ainda não é hora para as coisas de Deus, ainda não é hora para me submeter ao Senhor, ainda não é hora para me descansar no Senhor, ainda não é hora para me consagrar, para me ungir no Senhor, para ter um relacionamento profundo com Ele, mas é hora que eu tenha o melhor carro, a melhor casa, os melhores filhos, nas melhores escolas. Isso sempre é hora. Acomodação. E a acomodação nos leva a desculpas. E esse povo vai dizer, ainda não é hora. Pergunto para você, sua família é cheia de graça? Você quer buscar uma família cheia de graça, cheia de poder do Espírito Santo? Escute a voz de Deus e deixe o seu ainda não é hora para outra hora. E olhe para o Deus que está aqui nesse exato momento dizendo, vem, escute a minha voz. Seja uma família cheia de graça. Sabe por quê? Porque sempre nós teremos um emprego melhor a conquistar. Sempre nós teremos um curso melhor a se fazer. Sempre nós teremos um mestrado, uma casa a construir. Sempre. Você sempre terá possibilidade de algo melhor, de uma vida melhor, de buscar algo melhor. Sempre. E aí você sempre vai usar o quê? Ainda não é hora. E aí eu escuto os meus desejos, as minhas possibilidades, as minhas vontades, e aí eu digo sempre, ainda não é hora de construir a sua casa, mas é hora de colocar forro com madeira na minha casa, exatamente isso que o texto está dizendo, apainelados, forros luxuosos naquele momento, ainda não é hora. E no versículo 5, 6, vai dizer assim ainda, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado,
tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O ainda não é hora, ele vem carregado com a falta de satisfação. O trabalho árduo, sempre com nenhuma recompensa. O meu avô dizia assim, era um ditado dele meio engraçado. Não dê o dízimo que você vai gastar na farmácia. Tudo bem, é um pouco legalista isso. Você não dá o dízimo porque é uma mensalidade de um clube. Mas é um relacionamento profundo com Deus, você dá com alegria. Mas é engraçado isso porque nesse momento o povo estava arrebentando de trabalhar e não colhia nada. E não chegava a nenhum plano. Mas aquele pouco que eles pegavam ainda construíam casas luxuosas. Então Deus aqui ele está distante. E essa distância nós podemos encontrar no versículo 2, que ele vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo. Essa frase ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque durante toda a Bíblia, durante todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, Deus se relaciona com o seu povo dizendo: este é o meu povo. Ele é meu povo. Propriedade exclusiva. Ele é meu. E nesse texto, exatamente nesse texto, ele vai dizer: este povo diz. Falta de conexão. Está tudo dando errado. Quer ter uma família cheia de graça? Escute a voz de Deus. Deus está falando hoje, amanhã e sempre através da tua palavra. Mateus 6:33, conhecido de todos, vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Escute a voz de Deus, querido. Escute a voz de Deus. Mas como segunda prioridade que eu percebo aqui, que nós podemos trabalhar dentro dessa família, do relacionamento pai, filho, mãe, é que eu entendo aqui, é que eu escuto a voz de Deus e eu obedeço. O texto no versículo 12 vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, perceba isso, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Há uma grande diferença entre só ouvir e ouvir obedecendo. Os filhos que são bons nisso daí, né? Eles vão ouvir sempre você chamando: vem cá. Eles vão ouvir você. Eles não são surdos. Quem é surdo é a gente, mais velho. Mas eles não obedecem. Mas a gente também é assim com Deus. Mas o povo de Israel dá uma lição tremenda. Uma carta rápida, talvez tenha sido rápido porque o povo já foi lá e fez e obedeceu. Todo o povo, vai dizer aqui que todo o povo se voltou a começar de novo o quê? A reconstrução. Eles começaram a construir novamente. E há uma grande diferença entre ouvir e obedecer. O que Deus está te chamando nesse exato momento? Para você parar só de ouvir e partir para obedecer. Qual é o chamado de Deus para a sua vida nesse exato momento? Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo e você continua dizendo: ainda não é tempo. E logo eu não obedeço. E é tão gostoso ver esse texto, porque no versículo 13, logo depois ele vai dizer assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Escute a voz de Deus e obedeça. E a presença de Deus é promessa para você. É promessa, eu estou com vocês sempre. Obedeça essa voz. Obedeça essa prioridade para a sua vida. O que você tem colocado como prioridade na sua vida, na da sua família? Tem envolvido esse escutar a voz de Deus? Tem envolvido esse obedecer a tua palavra? Queridos, a gente está tão distante, parece. O Espírito Santo parece que ele está em nós, ele faz morada em nós. Mas nós vivemos
numa racionalidade, num ponto morto, como diria. E nós passamos batidos frente a palavras como essa. Um relacionamento profundo que leva a uma obediência ao Senhor. Todo o povo. E é interessante que nesse texto vai dizer, então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué e Josadaque, eles também. Então a liderança resolve e o povo obedece essa liderança. Quando Deus está no meio, querido, tudo vai. As coisas começam a fluir. E o relacionamento vai sendo reconstruído. Escute a voz de Deus para que a sua família seja uma família cheia de graça e com prioridades bem definidas. Mas não só escute, obedeça a palavra de Deus. No versículo 14 ele vai dizer assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, toda a liderança, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué. Foi ele que despertou. Peça nesse exato momento, Deus, desperte o meu coração, desperte a minha família, desperte a minha casa para que a gente possa reconstruir o templo, reconstruir o relacionamento com Deus, porque nada mais é do que o templo nesse momento é Deus na terra. Então Deus está chamando o seu povo para reconstruir o relacionamento com Deus. O templo do seu coração, o templo do relacionamento com Deus, como está destruído nesse exato momento da sua família. Falta de relacionamento pai com filho, as conversas tudo detonado, não consegue ter relacionamento, não consegue conversar, o filho fala A, o pai fala B, e não tem entrosamento, a família está toda destruída. Ore para que Deus desperte, para que todos da sua família reconstrua o templo. Ore. E sabe qual que é a resposta de Deus? Para mim e para você? Como terceira prioridade, desfrute do perdão e do recomeço. Olha que interessante, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer assim, a glória deste templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Uma família cheia de graça, com relacionamento profundo com Jesus, entende que ela deve ouvir, escutar a voz de Deus, obedecê-la e desfrutar do perdão do recomeço. Parece que a família não é feliz. Deus está nela, tem um relacionamento profundo com Jesus, tem um relacionamento profundo com Deus, mas é aquele cara carrancudo, aquele cara que não olha, não fala, está tudo errado, aponta erro, aponta aqui, aponta ali, aponta aqui, e não consegue desfrutar de um recomeço, de um perdão, parece que nem acredita no perdão de Deus. Fala sério, cristão. Nós, muitas vezes, parecemos que nem acreditamos no poder do perdão, do recomeço em Jesus. E aqui eu trago algo interessante, porque esse texto ele tem uma pegada muito messiânica, apontando para frente. Quem é o maior recomeço da história? Quem é o maior perdão da história? Quem se faz templo, morada aqui hoje? Cristo Jesus. Ele é o maior perdão, o maior recomeço. Família, desfrute de Jesus. Desfrute dos aspectos da sua vida, do poder, do amor, principalmente nesse momento de ódio. Desfrute desse amor, dessa paz, dessa calmaria que só Jesus pode dar. O recomeço e o perdão fazem parte da vida e só podemos desfrutar quando um dia Jesus nos deu o perdão e recomeço. Você consegue doar perdão? Você consegue doar recomeço? Ou você é difícil para recomeçar algo? Ainda tem aquele rancor, aquela mágoa, aquela dificuldade. Está faltando Jesus nesse coração. Está faltando entender o perdão doado na cruz do Calvário. Entenda isso, que o maior recomeço foi Cristo Jesus pela sua família. Você quer ter uma família cheia de graça, que peca, que falha, mas que recomeça, que se envolve em perdão e graça. Busque a Jesus, aquele que troca o nosso coração de pedra e nos traz um coração de carne. Uma família cheia de graça, ela escuta,
obedece e desfruta do perdão e da graça. Que nessa manhã você possa desfrutar desse grande recomeço que Jesus nos trouxe um dia. Numa cruz, sofrendo e ressuscitando por mim e por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar para que a sua família seja uma família cheia de graça, caminhando com Cristo, caminhando com renovo, com reconstruções. A palavra reconstrução é tão bonita. E nesse texto é maravilhoso, porque há uma reconstrução do templo. Um templo que estava totalmente destruído, queimado, caído. Ele é reconstruído e a sua glória é muito maior do que a anterior. Lembre-se que a anterior era o templo de Salomão. Glória, riqueza. Mas há uma restauração nesse povo apontando para aquilo que Jesus ia fazer há 500, 600 anos para frente. Ele fez isso no seu coração? Ele já reconstruiu o seu coração? Ele já veio e decidiu por você os seus planos? Isso é ser uma família cheia de graça. É o pai que entende que quem toma conta da sua família é Cristo. É a mãe que entende que quem conduz a sua família é Cristo. São os filhos que entendem que quem tem um relacionamento profundo é sempre com Cristo, não com outras pessoas, mas um relacionamento profundo de verdade, sem máscara, que pode reconstruir a sua casa e a minha. Sempre será um novo templo, que é Cristo Jesus em nós, através de nós. Que a sua família sinta esse doce som do recomeço. E quando a pandemia acabar, você vai poder falar: eu escutei, eu obedeci e agora eu vou desfrutar do amor de Deus. Quero orar pela sua família. Ó Deus, nós te agradecemos por um texto tão antigo, mas que faz voz ao nosso coração, nos chacoalhando através desse profeta tão antigo, ó Pai. Ó Deus, fale conosco. Que o Senhor use essa palavra para que famílias dessa igreja, para que famílias de São José, de quem estiver nos ouvindo aqui, ó Pai, sejam famílias que escutem a Tua voz, que obedeçam, ó Pai. Que saia somente da escuta, mas que obedeça profundamente e assim desfruta do perdão, ó Pai. Pais que estão anos sem falar com seus filhos, ó Deus, que possa acontecer restauração, reconstrução dessa amizade, dessa bondade entre eles, ó Deus. Filhos, ó Deus, que estão amargurados com seus pais, ó Deus. Mães que estão amarguradas com as suas filhas, ó Deus, com a distância, com algumas palavras. Ó Deus, em nome de Jesus, venha com o Teu poder e com a Tua graça, derramando perdão e graça e reconstrução nessas famílias, ó Pai. Essa é a minha oração, para que todas as famílias que estão nos ouvindo aqui sejam famílias cheias de graça e de verdade, porque o Senhor é o Senhor das famílias, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. Esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai.